Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Bariátrica, um podcast para trazer clareza sobre assuntos bariátricos. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista. E eu sou Carlos Armando, cirurgião bariátrico. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os diferentes perfis e resultados da cirurgia bariátrica. Carlos, nesse episódio a gente vai tentar desvendar, né, os diferentes perfis e resultados de pacientes bariátricos, né, se determinadas características podem predizer um resultado melhor ou um resultado pior com a cirurgia bariátrica. Vamos começar falando de extremos de idade? Vamos lá. Então, assim, né, só contextualizando, quando a gente fala de extremos de idade, a gente está falando de pacientes muito jovens, adolescentes, né, pacientes que estão entrando aí na idade adulta e pacientes mais velhos, pacientes idosos, né, e aí nesse outro extremo a gente já passa a ter preocupação em relação a comorbidades, em relação à fragilidade do idoso, né, e no extremo menor, quando a gente fala de adolescentes, adultos jovens, o que preocupa a gente? A maior possibilidade de reganho de peso, porque a gente entende que esse paciente, teoricamente, tem mais tempo de vida. Fala um pouquinho aí da tua visão sobre esses extremos de idade. Bom, em relação aos extremos de idade, a gente sabe que não tem um limite superior. Então, hoje no passado se tinha um limite que era 65 anos. Hoje não tem mais um limite superior de idade. Acho que a paciente de mais idade que eu operei, ela tinha 72 anos, mais ou menos. E então a gente não tem mais um limite, né, superior. O que você considera, por exemplo, esse paciente que você operou com 72 anos? O que você considerou para operar? O que você colocou na balança? Então ele tinha um risco cirúrgico aceitável, então ele tinha uma condição de saúde aceitável. Acho que esse é o primeiro ponto, né? É o ponto mais importante, fazer a avaliação de todo o estado de saúde desse paciente, né, para saber se a cirurgia não vai ter mais de danosa do que benéfica para ele. E ele estava muito limitado do ponto de vista de... O peso estava atrapalhando muito ele, de subir escada, de colocar a roupa sozinho. Cansava muito aos pequenos esforços e, apesar que tinha uma função do coração boa, mas o peso estava atrapalhando muito, dor na coluna. Então, a gente pesou ali o risco-benefício e indicamos o procedimento cirúrgico para ele. A gente sabe hoje que a cirurgia bariátrica ela é segura também nos idosos. A gente tem que ter um cuidado maior, né, do ponto de vista de estudar esse paciente como um todo. Aí, eventualmente, aí a interação, né, mais uma, aí a geriatra muitas vezes nos encaminha esse paciente para ouvir a nossa opinião. Então, às vezes, a gente vê o paciente, ele é super inteiro do ponto de vista clínico, mas o peso está limitando ele. Então, é algo que a gente tem que ponderar cada vez mais. A gente sabe que a população está envelhecendo cada vez mais. E nesse caso específico foi uma geriatra mesmo que me encaminhou, me mandou uma mensagem: eu estou te mandando uma paciente minha, que é uma super querida, vê ela com carinho. E aí quando ela chegou, ela parecia até ter menos idade do que ela realmente tinha, mas o peso estava incomodando muito ela. E aí foi tudo bem na cirurgia, a gente operou. E os idosos a gente tem um cuidado maior ali para desidratação, né? Então, algumas vezes a gente deixa internado por um período maior, né? Algumas vezes não, mas algumas vezes deixam 48 horas ali de observação. E hoje a gente tem muita segurança para lidar com o idoso. E quando a gente fala dos pacientes mais jovens também, no Brasil existe ali 16 anos, mas que já mudou, está mudando, vai ser 14 anos. E a gente vê a Sociedade Americana de Pediatria muitas vezes recomendando a cirurgia, fazendo ela ser considerada num jovem de 13 anos para frente. Então, no passado, a gente nunca falaria sobre isso. Inclusive, provavelmente eu vou fazer uma cirurgia num jovem de 13 para 14 anos. E o que a gente tem que ter muito cuidado nesses pacientes aí, porque eu sempre falo na consulta que, para mim, é um menino que está ali na minha frente, que ele vai ter o triplo de anos de vida do que eu. Ele pode estar lá na frente e eu nem estar mais presente. E o reganho de peso é algo que você bateu aí, que é algo que a gente vai ficar muito preocupado, porque ele tem muitos e muitos anos de vida.
Mas o que a gente vê na prática é que a cirurgia tem um resultado excelente nesses pacientes mais jovens. Tem um controle de peso fantástico. Muitas vezes esse jovem ele fica ali totalmente ligado ali na nova vida dele. Ele vai para a musculação. Ele está na fase áurea da vida dele. Eu sempre conto um caso marcante para mim, que era uma jovem, que eu não vou falar o nome dela, mas ela pode, se ela ver isso aí, ela vai lembrar. Ela vinha com a mãe dela, que ela nem olhava para mim. De tanta timidez, assim, de tanta vergonha? De vergonha, ela não olhava para mim. E depois, né, encontrei ela no shopping, ela me abraçou, me apresentou para as amigas. Depois de operada? Depois de operada, de alguns anos de operada. Então, cada vez mais eu vejo que a gente tem que operar o mais precoce possível. E lógico que o reganho de peso ele pode estar presente, mas aí a gente tem que lembrar do conceito da doença obesidade, que é uma doença que está ali presente sempre. E ela pode recidivar? Ela pode, e a gente tem que ver alternativas de tratamento. Que hora vai ser com medicamento, que hora vai ser, sei lá, um possível procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia que pode ser revisional, mas não é o caso de a gente ficar detalhando nesse momento isso. A gente vai falar depois de revisão. E então os extremos de idade estão muito presentes, porque a obesidade vem crescendo, infelizmente. Desde cedo, né? Desde a obesidade infantil, é algo que vem crescendo, a gente tem que frear isso de alguma forma. E a gente tem pouca estratégia para trabalhar com obesidade infantil, né? A gente tem limitação do uso de medicamentos, então acaba sendo uma situação bastante desafiadora para a equipe multidisciplinar, trabalhar com crianças e adolescentes com obesidade. Exatamente, a gente sabe dessa dificuldade, e aí a gente vê fora programas, né, de emagrecimento, de cuidado da obesidade infantil. Tem que fortalecer as medidas comportamentais, acima de tudo, né? Fazendo ou não a cirurgia, usando ou não remédio, a gente tem que fortalecer as medidas comportamentais, em especial no paciente jovem, na criança e no adolescente. E a gente sabe que o estilo de vida de hoje favorece a isso, né? Hoje é internet, é celular. Então, hoje a pessoa está na casa dela e ela manda mensagem para o outro que está num quarto do lado. Então, isso estimula ali o paciente... Sedentarismo, né? Sedentarismo, ter obesidade desde a infância. Então, é algo desafiador, realmente, como você falou, mas eu, como cirurgião, vejo ali excelentes opções, e quanto mais precoce, acho que melhor. E também não tem mais limite de idade superior, porque a gente vê, lógico, população, né, com o melhor cuidado, né, com o melhor entendimento, está chegando no topo da pirâmide, um maior número, e a gente vai lidar cada vez mais com a obesidade nos idosos, e a gente tem muita coisa a fazer por eles, muito tratamento clínico surgindo ali para nos dar o apoio, e a cirurgia é uma excelente opção também para esses pacientes. Legal. Sexo, na verdade, gênero, né? A gente vê homem e mulher, feminino e masculino. A gente tem, né, uma clientela muito maior de mulheres. Eu diria que 80%, talvez 90% da nossa clínica é constituída de mulheres. No Instagram, a mesma coisa, né? Quando a gente vai ver estatística, mais de 80% são mulheres e o restante homens. Tem diferença nos resultados cirúrgicos? Por que existe essa diferença? A mulher, ela se preocupa mais com a saúde, ela tem mais coragem de procurar a cirurgia bariátrica, ela tem mais informação, ela tem mais vaidade. O que você acha? Eu acho que é tudo isso aí que você falou. A mulher, ela realmente se preocupa mais com a saúde, ela vai buscar mais sobre a sua saúde, ela é mais vaidosa, né, do que o homem. Então, se a gente pegar uma estatística aí do consultório, das cirurgias que a gente faz, sem medo de errar, 90% são as mulheres, né? Então, a gente sabe também que o homem, apesar de que a maioria das vezes é o homem que vai empurrado pela mulher, que ele vai pela mulher buscar ali, ou vai por algum familiar, ou um amigo que leva ele, mas a gente vê uma crescente também nesse sentido, porque os homens estão cada vez mais buscando ali procedimentos estéticos, mas na maioria das vezes o homem vai buscar a cirurgia quando realmente ele percebe que ele está com muita dificuldade de viver de uma forma adequada, né? Ele está com a qualidade de vida ruim, ele ronca muito, já está causando prejuízo no relacionamento dele, ele acorda com sono, e isso está atrapalhando até no futebol dele, até na bebida dele do final de semana. Ali ele já se sente mal, empachado. Então, o homem, ele vai mais, na minha prática, ele vai mais
buscar o tratamento quando realmente ele está sofrendo com a doença, a obesidade. E está mudando muito isso. A mulher, porque a mulher é mais vaidosa, ela se preocupa mais, ela tem mais coragem, né? O homem, para ele, para que eu vou buscar medroso, algo, né, que está bem, que eu estou tranquilo, né? A mulher não, ela está sempre ali, né, se informando, ela é mais vaidosa, ela quer ter mais saúde. E eu vejo em relação aos resultados cirúrgicos, eu não vejo muita diferença. No ato cirúrgico em si, a gente vê que o homem ele é mais turrão, né? O homem é mais grosseiro, a cirurgia dele exige mais esforço. É mais difícil? Algumas vezes sim, então, porque o homem, eu penso que ele é mais grosseiro, assim, o homem... a gordura é mais visceral. Mais visceral. O músculo, né, também, assim, de repente a gente os faz tecidos. mais força. Na mulher é mais suave, né? Fica uma cirurgia... Mas eu acho que, como nunca nem sempre, não tem regra. Exato. Mas em relação ao resultado cirúrgico, eu acho que se equivalem, mas o homem ele tende a ser mais difícil para o cirurgião, no meu entendimento. E lembrar que tem mulher também com padrão de gordura mais masculina, né? Aquela gordura mais visceral, menos gordura em coxa e quadril e mais gordura no abdômen. E aí você vê também essas diferenças, né? Porque é uma coisa que você acaba trazendo, assim, e a gente comenta muito, né? A maior dificuldade no ato cirúrgico nessa paciente mulher, mas que tem essa gordura mais visceral, né? Mais andrógeno, vamos dizer assim. Exatamente. Quando a gente já percebe um paciente que a gente vai ter uma certa dificuldade no ato cirúrgico. É o paciente que tem uma gordura visceral importante. Então, esse paciente a gente já fica com o pé atrás. Se a gente palpa o abdômen, a gente sente aquele abdômen mais duro, eu já espero encontrar alguma dificuldade. O paciente que tem a gordura mais espalhada, a gente já entra destemido, sem medo nenhum. Mas o paciente que tem um abdômen mais duro, por isso que aí às vezes a gente força, pede para ele tentar emagrecer, né, para deixar a gordura mais leve, para que seja mais fácil a cirurgia, ter uma recuperação melhor. E acho que por esse lado é que a gente tem que pensar. Eu acho legal trazer essa informação, porque eu vejo na prática que é uma coisa que motiva muito os pacientes emagrecerem, né? Então, uma coisa é você falar assim, vamos tentar emagrecer para operar e tal. Aí ele não entende muito bem, poxa, eu vou fazer uma bariátrica para emagrecer, por que eu vou ficar me esforçando para emagrecer antes de operar? E, na verdade, quando você traz essa importância, né, do menor risco cirúrgico, quando ele entende que ele vai ter esse benefício adicional de ter uma cirurgia mais segura, um pós-operatório mais seguro, eu acho que isso fecha uma lacuna na cabeça dele, né? Faz todo sentido ele se esforçar para perder peso antes de operar. Exatamente. É bom até ouvir essa tua visão, porque às vezes a gente não tem essa visão, mas é importante. Se ele entende mesmo isso, se ele está ali no processo, ele vai conseguir se esforçar mais, né, para ter uma perda de peso. É um discurso que eu sempre uso, em especial para esses pacientes que a gente bate o olho e a gente vê que são pacientes mais inflamados, sabe? É um discurso que eu trago porque eu sei que vai fazer toda a diferença ele perder aí 5%, 10% do peso dele para ir para a cirurgia. E aí a importância de ter uma equipe que trabalhe junto, né, para esses olhares aí, né? De pensar qual a melhor forma para o paciente se beneficiar, e beneficiando o paciente vai beneficiar a equipe cirúrgica, vai beneficiar todo mundo. Exatamente. Eu já escutei assim algumas vezes, doutora, a gente está falando assim, né, de indicações para operar e de perfis, e aí eu lembro de alguns casos assim de pacientes, que estou lembrando de um agora, inclusive. O paciente ele vem, né, para fazer o preparo para a cirurgia, e aí ele traz o relato assim: doutor, eu era atleta, eu sempre gostei de, sei lá, jogar tênis, jogar futebol, enfim, né, qualquer exercício aí. E aí já faz uns anos que eu não consigo porque a obesidade me limita. E aí, assim, eu gosto muito quando eu recebo esse perfil de paciente, porque assim, ele me convence de que a primeira coisa que ele vai fazer quando ele começar a emagrecer é voltar para o treino dele, é voltar a ser atleta. E a gente sabe que isso é um perfil favorável, né? Como é que você vê isso, assim? Existe, assim, uma diferença muito grande no paciente que já faz atividade física ou já faz exercício físico, já tem essa afinidade com o treino antes de operar, para o paciente que é completamente sedentário e que nunca teve uma relação com atividade física? Faz diferença isso no resultado pós-operatório?
Acho que sim. Isso fica mais fácil, né? Trabalhar com esse paciente, estimular ele. A gente sabe que o exercício físico é uma ferramenta fundamental para a manutenção do peso. E vai ser mais fácil, né? O paciente que já faz atividade física, o paciente que gosta de musculação, então, muitas vezes, algum profissional de saúde, um educador físico ali, que eu já tive a oportunidade de operar alguns, para eles é mais fácil, né? Vai ser mais fácil ele se estimular. E o paciente que não gosta também, aí é importante a gente falar sobre isso, porque várias vezes o paciente chega totalmente desmotivado, ele chega empurrado por alguém ali na consulta. E eu já escutei, às vezes, de algum profissional de saúde dizendo que ele só acompanha mesmo o paciente que está extremamente motivado. Mas, assim, isso é importante a gente falar. Você discorda disso, né? Totalmente, né? Discordo totalmente. Porque muitas vezes a gente tem que entender que como que o paciente vai estar motivado se ele não consegue andar, se ele dorme mal, se ele não consegue se controlar dos impulsos alimentares. É ter um pouco de empatia e se colocar no lugar, né? A gente tem que tentar se colocar no lugar, porque realmente é difícil, né? Um paciente que está sofrendo muito com obesidade lidar com isso. Como é que ele vai estar totalmente motivado? E aí, o processo, ele motiva muitas vezes. A motivação vai aparecendo com o processo. Então, muitas vezes o paciente chegou totalmente desmotivado, mas quando ele começou a emagrecer, se sentir melhor, ele começou a se estimular de alguma forma que nos surpreende algumas vezes. Lógico que vai ser mais fácil no paciente que já está ativo ali para o exercício físico. Mas o processo do emagrecimento, ele muitas vezes nos surpreende. Ele gera um controle, gera um grau de inflamação que diminui de uma forma que o paciente tem uma virada de chave muito forte. Então, são perfis que a gente percebe que talvez o paciente que já tem exercício físico presente vai ser mais fácil. Mas a motivação, ela surge com o emagrecimento. Então, é algo que eu acabo sempre, né, pescando, mas normalmente eu tenho costumado estar surpreendido. Você não desacredita... Não desacredito de jeito nenhum. Daquele paciente que é totalmente sedentário, né? Porque talvez a bariátrica vá trazer essa mudança de chave para ele, né? Eu falo assim, no primeiro mês da bariátrica, né, a média de perda de peso é 10% do peso cirúrgico. Então, imagina um paciente que operou com 120 quilos. Ele vai perder 12 quilos no primeiro mês. Então, eu digo assim, talvez você vá perder uma quantidade de peso em um mês que você nunca perdeu na sua vida inteira, né? Porque a gente sabe que nos processos de emagrecimento, na fase lá da obesidade, na fase pré-operatória, a gente sabe que é muito difícil, né? Na melhor das hipóteses e com os melhores medicamentos e as melhores medidas comportamentais, o paciente vai conseguir atingir 5%, 7% de perda de peso. Então, só no primeiro mês, com a bariátrica, ele vai perder 10%, às vezes 12% do peso dele. Isso, né, geralmente representa aí mais de 10 quilos. Então, acho que isso é muito motivador, né? Exatamente. Isso é extremamente motivador. O paciente, ele, como você falou, ele perdeu num mês o que ele não conseguia perder na vida inteira, né? Então, isso aí é algo que motiva e é algo que a gente tem que buscar ele trazer essa motivação aí para o tratamento. Estimular, né? Vamos lá, paciente com diabetes tipo 2. Acho que essa é até mais para mim, mas eu vou querer ouvir a tua opinião, né? Então, paciente com diabetes tipo 2, primeira coisa que me chama a atenção, Carlos, é o paciente com diabetes, principalmente aquele diabetes de difícil controle, ele já usa vários medicamentos, às vezes já é usuário de insulina. Na maioria das vezes, ele não tem uma obesidade tão grave, tão importante, né? Então, ele vai ser aquele paciente que vai operar ali com IMC de 35, 37, ele dificilmente chega a 40. Eu não estou dizendo que não existe paciente com IMC de 40 ou mais que tem obesidade. A gente sabe que quanto maior o IMC, maiores as alterações metabólicas. Mas parece que existe alguma coisa ali catabólica do diabetes, que é um diabetes mais grave, né? E que não deixa... Assim, ele vai ter obesidade, ele vai ter, né, ali o IMC alto, mas ele não vai ter uma grande obesidade. Então, isso eu acho que é um ponto a trazer. E também agora falando de resultado pós-operatório. O paciente com diabetes, operando aí com seu IMC 35, 37...
Como é que você vê esse resultado em relação à perda de peso? Bom, isso aí é importante falar. A gente sabe que o diabetes é uma doença que afeta sistemicamente vários órgãos, que interferem no metabolismo. Então, tem alguns pontos, alguns perfis, algumas características de paciente que a gente já tem que ter um cuidado maior em relação à perda de peso. Que a gente pode ter, vamos dizer assim, a gente pode ter uma perda de peso, o que a gente não espera. Uma perda de peso que a gente tem que ficar bem de olho para estimular mais o paciente. O paciente que tem diabetes é um, né? Outro paciente é o paciente que tem um IMC muito alto. Outro é o paciente que tem várias comorbidades, diabetes, pressão alta. Os idosos, a gente já espera que tenha uma perda de peso ali insuficiente. E os pacientes com distúrbios psiquiátricos. Então, o paciente que tem diabetes, existem até ferramentas, né, para a gente calcular ali a estimativa de perda de peso de acordo com o perfil, com a característica do paciente. O diabetes é o carro-chefe disso, né? É a doença metabólica que muitas vezes está associada ali à obesidade, à diabesidade. E a gente tem que ter um cuidado maior porque a gente sabe que o diabetes ele interfere em toda a saúde do paciente. Então, a gente já tem que ter ali uma visão maior, uma visão mais crítica, um segmento mais de perto no paciente com diabetes, que ele pode não ter a perda de peso que a gente espera. Legal. E a gente espera até perder menos com diabetes. É lógico que, eventualmente, a gente é surpreendido e vai muito bem, mas é algo que a gente tem que considerar. É algo que a gente tem que levar para o paciente para mostrar a realidade que ele para alinhar a tá expectativa presente. dele também, né? Exatamente. E lembrar que a gente pode atuar nisso, né? Então, assim, a gente está vendo que o paciente está tendo uma velocidade menor de emagrecimento, a gente pode atuar do ponto de vista medicamentoso também. Então, hoje em dia, a gente faz isso, né? Então, é uma ajuda aí, como você sempre fala, né? A bariátrica, ela não vai brigar com as canetas emagrecedoras, né? A bariátrica ela vai se juntar com esses remédios e aí a gente vai combater a obesidade com mais armas. Então, uma das estratégias que a gente usa quando a gente começa a perceber um paciente com uma perda de peso aquém daquela que a gente espera, a gente pode sim intervir com tratamento medicamentoso e, claro, alinhando sempre o tratamento comportamental, né? As mudanças de estilo de vida. Agora, sim, a gente está focando muito no peso, mas ainda pensando no paciente com diabetes, a parte metabólica, a mudança é incrível, né? Exatamente. Aí o controle metabólico, a gente vê vários pacientes que tomam insulina, que deixam de usar insulina, ou que usam 3 medicamentos que passam a usar um, tem uma doença de mais fácil controle. Que, na verdade, o intuito da cirurgia bariátrica não é a cura em si do diabetes, mas o tratamento mais fácil, um tratamento mais tranquilo para o paciente, e ter uma doença mais controlada. Então, esse que é o intuito da cirurgia bariátrica, do tratamento da obesidade em si, tentar deixar tudo de mais fácil controle. E muitas vezes eles deixam de usar remédio, né? Se não for um diabetes muito avançado, muito grave, de longa data, de muitos anos, né? E com o uso de muitos medicamentos, altíssima chance de reversão do diabetes. É como você falou, a gente não usa o termo cura, né? Mas é uma reversão do diabetes. O que é uma reversão do diabetes? É o paciente ter níveis glicêmicos completamente normais, dentro dos parâmetros considerados normais, sem precisar usar nenhum tipo de medicação. Exatamente. E aí, assim, quanto maior o tempo da doença, o controle vai ser mais difícil. Então, quanto menor o tempo da doença, a gente espera ter um controle mais fácil. Então, por isso que a gente estimula, né, a buscar o tratamento mais precoce possível. Eu sempre uso um estudo que eu identifiquei muito com ele, que mostrando que uma pessoa quando tem problema com peso, ela demora no mínimo 7 anos para buscar uma primeira conversa com um profissional de saúde. Então, é algo que a gente tem que estimular, buscar o tratamento precoce, sejam homens, mulheres, jovens, adolescentes, né, para tentar controlar melhor aí. Porque a chance de reversão é maior, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais de IMC pré-operatório, né? A gente já falou um pouco, mas vamos explorar um pouco mais grau de obesidade antes de operar, né? Então, a gente sabe que a gente tem pacientes com IMC ali 35, abaixo de 40, né? Que a gente classifica como obesidade grau 2. A gente tem os pacientes a partir de 40,
que são os pacientes classificados como obesidade grau 3, e a gente ainda tem uma subclassificação, né, quando o paciente tem IMC acima de 50, 60, que aí a gente chama de superobesidade e superobesidade, respectivamente. A gente sabe que a gente tem diferentes resultados, né, em relação ao IMC cirúrgico, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com relação a isso. Bom, em relação ao IMC, sobre os resultados de perda de peso a longo prazo, é lógico que assim, a gente tem que levar em consideração o paciente que tem muito excesso de peso. Eu não vou esperar que ele chegue no IMC normal, ali abaixo de 25. E é isso que eu tenho que alinhar desde da nossa consulta, né? Então, a gente conversar com aquele paciente em relação à realidade, o que a gente espera chegar com esse paciente. É lógico que muitas vezes a gente é surpreendido com determinados resultados, é por isso que se busca outras técnicas cirúrgicas ali para ver qual será o melhor resultado no paciente com super obesidade, para tentar chegar a ele o mais próximo do normal. Mas aí é um conceito que acho que na medicina e na vida a gente tem que ter muito bom senso, né? Onde eu quero chegar com esse paciente? Será que obrigatoriamente eu tenho que chegar a ele no peso normal? Então, um paciente que perdeu 50, 60 quilos, que está bem da glicemia, não está usando remédio da pressão, está dormindo melhor, fazendo atividade física, será que não está bom para ele? É isso, eu tenho que conversar muito com esse paciente. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com o IMC alto, né? Primeiro no intraoperatório. Então, o IMC alto ele gera uma dificuldade maior no intraoperatório. E não só do ponto de vista cirúrgico, a anestesia, a veia desse paciente é mais difícil, a intubação desse paciente é mais difícil. Ele não pode ficar muito tempo deitado, porque só de estar muito tempo deitado ele pode ter alguma alteração no rim, né? Então, é um paciente mais delicado ali que a gente tem que ter um cuidado maior. Do ponto de vista respiratório, de anestesia, cirúrgico, pós-operatório. Tem que ter um preparo para ele melhor. Então, em relação ao IMC pré-operatório, eu sempre vejo excelentes resultados nos IMC mais altos, mas a gente precisa buscar ali alinhar a realidade, onde a gente pode chegar com aquele paciente. O IMC ali que é a grande maioria da população, a gente já sabe os resultados dele, né? Então, a gente espera, com o bypass, por exemplo, perder entre 30 a 40 do peso que ele são os pacientes que não têm essa superobesidade, né? Exatamente. O paciente com IMC de 35, 40, a gente já tem muito batido na literatura. Inclusive, a gente vai até apresentar uns resultados nossos aí, que está ainda sendo confeccionado, da perda de peso estratificando o IMC. Para a gente ter isso bem palpável aí, a gente sempre que é um dado que vai nos mostrar algo, eu acho que é bem interessante. São os dados do Obesidade Zero, né? Exatamente. Você falou sobre, né, alinhar a expectativa, e aí você falou em normalizar o peso, né? Então, quando a gente fala normalizar o peso, em teoria, seria chegar no peso ideal. O que é o peso ideal? É o peso para o qual o IMC é igual a 25. Então, a gente faz uma conta e dá um peso lá. E aí, muitas vezes, o paciente vem perguntando para a gente, doutora, qual é o meu peso ideal? E aí, teoricamente, eu tenho que responder para ele o peso, né, cujo IMC é igual a 25. Só que, assim, geralmente eu falo assim, olha, eu não gosto de falar o seu peso ideal, porque, na verdade, você vai entender que é o peso que eu estou esperando que você chegue nele, e, na verdade, não é, né? A gente trabalha hoje muito mais com faixa de peso. Então, um paciente, como você falou, um paciente que não tem superobesidade, né, que é a maioria, o paciente que tem IMC ali entre 35 e 49, vamos dizer assim, né, e que você colocou aí a expectativa com o bypass, né, de 30% a 40%, podendo chegar no máximo em 50%, né? Mas a média aí de 30% a 50%, vamos dizer, de perda do peso para esse paciente. A expectativa que a gente tem é que, assim, na melhor das hipóteses, ele talvez fique abaixo do IMC 30, que é o IMC a partir do qual começa a obesidade, né? Então, se a gente conseguir trazer esse paciente para um IMC abaixo de 30, ou se era um paciente que batia os 50, quase 50 de IMC, a gente consegue trazer ele para um IMC 35, que seja, 33, que seja,
será que a gente não teve sucesso? Né? Essa cirurgia, com certeza, teve sucesso, porque com essa perda de peso vem tudo que você já falou junto, né? Vem a saúde, vem a disposição, né? Então, ele realmente muda de vida. Então, tomar cuidado aí com peso ideal, né? Esse termo, peso ideal. Eu não gosto muito também de falar do peso ideal justamente por isso. Na verdade, hoje a gente fala mais da expectativa e realidade, do entendimento do paciente, onde ele pode e onde ele quer chegar, e não ali o peso ideal. Peso ideal, aí eu sempre retruco. Qual é o seu peso ideal para você? Então, eu sempre faço essa pergunta para ele. É um Se peso me perguntou, mais real, eu né? pergunto para ele qual é o peso ideal Qual para é o você. peso que você quer chegar, né? Chegar. E às vezes ele vai falar um peso que é próximo do peso ideal dele. E aí, acho que é nossa função dizer para ele, olha, assim, a gente não tem essa expectativa que você chegue a um peso tão baixo, né? Então, a expectativa é que você chegue nessa faixa de peso. Eu gosto muito de trabalhar com faixa de peso, porque eu acho que representa mais a realidade e dá mais flexibilidade, né, pro resultado dele, pro tratamento dele. Eu vejo você indagando, né, os pacientes sobre os hábitos alimentares antes de operar, né? Então, pensando aí no perfil de hábito alimentar antes de operar. A gente tem o paciente que tem o perfil hiperfágico, que é, né, comer muito, comer volume de comida, comer prato grande. A gente tem o paciente que tem mais um perfil beliscador, ou seja, ele nem faz tanto pratão, mas ele fica beliscando o dia inteiro. A gente tem o paciente que tem vício em doce, né, que tem o paladar mais, né, tendencioso para o doce. A gente tem paciente que tem o vício mais para o salgado, né, que tem mais o paladar assim, mais sensível, gosta mais de salgado. Você acha que isso de alguma forma faz diferença no resultado cirúrgico e você usa isso de alguma forma para indicar determinada técnica cirúrgica? Acho que faz muito sentido e é muito importante a gente perguntar qual o perfil alimentar desse paciente. A gente sabe que 50% dos pacientes com obesidade têm algum transtorno alimentar. E a gente sabe também que o transtorno alimentar vai ser um fator que é muito importante para o reganho de peso. Então, esse paciente a gente tem que tentar tratar desde o início. Existem medicações que tratam compulsão alimentar hoje em dia. E aí, mais uma vez, aí o psiquiatra, o psicólogo com terapia comportamental, eles devem estar muito presentes. Uhum. E hoje eu penso cada vez mais nisso, né? Qual é o perfil alimentar desse paciente? E aí eu já abri uma luzinha aqui em mim, poxa, eu vou ter que ter mais cuidado com esse paciente, se ele vai ter reganho de peso ou não. A equipe vai ter que atuar mais, ele vai ter que estar mais antenado nisso. Em relação ao tipo de cirurgia, eu também penso, sim, que o perfil alimentar interfere. Um paciente, por exemplo, com obesidade mais leve, e aí que não tenha refluxo, que seja mais hiperfágico, que o peso que está atrapalhando mais ele ali, o sleeve vai cair muito bem. Mas no paciente ali que é mais de um perfil beliscador, que gosta muito de doce, que tem um refluxo presente com uma doença metabólica mais importante, aí o bypass ele vai cair melhor. É lógico que eu posso indicar tanto uma quanto outra, mas aí vai da vivência, né? Vai da expertise, vai da interação médico-paciente, que aí a gente vai conseguir obter o melhor resultado para esse paciente ou não. Então, é uma conversa, uma troca. E hoje eu entendo a obesidade cada vez mais que eu tenho que analisar o conjunto. Até o apoio familiar desse paciente que ele tem. Então, o comportamento. E hoje a gente vai entendendo cada vez mais nesse sentido, nesse aspecto. Quando a gente vai vivenciando, estudando cada vez mais, a gente vai entendendo que é o conjunto para que a gente tenha o melhor controle. E sobre o perfil alimentar, é um assunto que eu sou ávido para estudar, para ouvir mais, para entender, porque isso vai fazer diferença no pós-operatório. Isso vai fazer o paciente ficar mais controlado se ele tiver um controle do padrão alimentar dele, sem dúvida. Não sei se você tem essa mesma visão, mas com certeza deve ter, tem, que você deve indagar muito mais do que eu sobre o perfil alimentar. E isso faz muita diferença. Mas a minha curiosidade era exatamente essa, né? Você trazer a técnica cirúrgica relacionada a esse perfil. Claro que a gente sabe que não é o único motivo, né, pelo qual você escolhe a técnica, mas eu acho legal você trazer isso, né, como assim, um fator a mais para você pensar
na técnica A, B ou C. E aí, quando você fala de doce, né, o paciente que tem essa tendência aí para beliscar doce, que gosta muito de doce, e aí você pensa mais, você tende a escolher o bypass para esse perfil, a ideia, me corrija se eu estiver errada, a ideia é que você quer que o paciente assim, tenha o mecanismo protetor através do dumping ou hipoglicemia, né? Então, a cirurgia, ela vai, de alguma forma, limitar um freio, exato. Ela vai limitar, né? A gente sabe que o paciente que fez bypass, ele tem muito mais risco, né, de dumping e hipoglicemia do que algumas outras técnicas. Então, e esses sintomas, né, esses sinais e sintomas, né, que permeiam aí a síndrome de dumping e a hipoglicemia, na verdade, eles acontecem, eles são exacerbados quando o paciente ingere um alimento doce, né? Então, um alimento, não necessariamente só um doce, né? Mas um alimento rico em carboidrato, com uma alta carga de carboidrato e com menos proteína, menos fibra. Então, às vezes, né, também com a presença da gordura, também ele tem dumping com gordura, carboidrato mais gordura, são os alimentos hiperpalatáveis, né? Difíceis aí de não comer, porque são muito saborosos. Então, a ideia, na verdade, é essa, seria, né, você trazer esse freio aí para o paciente, aí acaba que ele... Porque o que a gente vê acontecer? O paciente, ele passa tão mal quando ele arrisca comer, que ele fica com uma lembrança negativa daquele alimento, né? Exatamente. E a ideia é que ele comece a, assim, desvencilhar aquela paixão toda, né? A cirurgia muda a paixão ali pelo tipo de alimento, né? Ele já fica com receio, né? É um freio, realmente. Tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom e um lado ruim. Mas é um freio que o paciente tem. Ao passo que, com o passar do tempo, esse freio ele vai perdendo mais, né, a sua força. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas é algo que eu indico muito cirurgia analisando esse perfil mesmo, né, do paciente. Legal. Você falou de transtorno alimentar, e aí eu já vi muito acontecer algumas pessoas quererem contraindicar a cirurgia pela presença de um transtorno alimentar, né? O paciente foi identificado que ele tem algum transtorno alimentar e, né, alguém da equipe achar que ele não deve fazer, ou então muita gente pensa, né, acho que muita gente acredita nisso, e aí você trouxe uma estatística de 50%, né, então a presença de 50% de transtorno, e eu já li alguns trabalhos em que essa estatística é ainda maior, né, então tem casuística com 60%, tem casuística até com 80% de transtorno alimentar no paciente candidato para bariátrica, nos pacientes que vão fazer bariátrica. Então, eu queria, assim, só deixar claro que o transtorno alimentar não é uma contraindicação para indicação de cirurgia bariátrica, embora, claro, eu concorde, né, como você muito bem colocou, que é um paciente que a gente, né, tem que ter atenção, em especial no pós-operatório e em especial no pós-operatório mais tardio. Porque na fase de lua de mel, a gente vê que a própria mudança hormonal e a melhora da inflamação, em especial da inflamação hipotalâmica, melhora o transtorno alimentar. Inclusive, tem muitos estudos mostrando que a cirurgia bariátrica melhora o transtorno alimentar do paciente. Mas é o que você falou, esses efeitos eles vão amortecendo. Então, ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem uma diminuição, um amortecimento desses efeitos positivos, né, desses efeitos que melhoram o transtorno alimentar. E aí é o momento crítico, é o momento em que a gente tem que ter ainda mais atenção para que esse paciente não retome os hábitos antigos, que são os hábitos que o levaram para a obesidade e que são os hábitos, na verdade, que vão levar ao reganho de peso. Exatamente. Aí o transtorno alimentar, eu também vejo exatamente por esse lado. Lógico que a gente tem que tentar operar ele mais controlado possível, mas o emagrecimento, ele vai gerar um certo controle. Mas aí o trabalho para manter, né, esse impulso alimentar controlado. Então, esse é o que a gente tem que temer, ter mais receio no pós-operatório tardio, porque está muito associado ao reganho de peso. Quem tem compulsão alimentar tem mais chance de ter reganho de peso lá na frente. Certo. E última pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cirurgia revisional. Então, assim, só deixando claro o que é a cirurgia revisional, acho que eu vou deixar para você, né? Então, assim, só para a gente entender que é uma segunda cirurgia, né? Uma segunda cirurgia bariátrica, quando a primeira cirurgia, de alguma forma, não é que não deu certo, é que muitas vezes ela
ela dá certo, mas o paciente pode ter um reganho importante, né? Então, tem outras indicações aí de cirurgia revisional, você pode falar um pouquinho. E aí, se existe diferença também, né, na expectativa de perda de peso e de resultados também, de uma maneira geral, com a cirurgia revisional. Então, com uma cirurgia revisional, eu espero o mesmo percentual de perda de peso que eu espero com a primeira cirurgia? Bom, é importante a gente falar sobre cirurgia revisional, porque é importante entender o conceito da doença mesmo, obesidade. Eu fico falando várias vezes mesmo porque tem gente que ainda não entendeu, que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e que pode voltar. Então, se ela pode voltar, tem vários momentos do tratamento desse paciente. Tem hora que o tratamento é cirúrgico, tem hora que ele virou clínico, não estou aqui sempre a mudança do estilo de vida tem que estar presente, comportamental tem que estar presente, acompanhamento com a equipe. E em algum momento, esse paciente pode ter uma indicação de uma nova cirurgia. Então, o paciente que teve recidiva total da obesidade, lógico, sempre, acho que o primeiro passo é sempre voltar para a equipe multidisciplinar, fazer a avaliação total, ver ali se tem alguma alteração anatômica na cirurgia, que, vamos dizer aí, uma comunicação do estômago maior com o menor, por exemplo, pode ser uma das causas de reganho de peso, que isso aí não vem mais acontecendo nas cirurgias vídeos laparoscópicas com frequência, não vê isso na prática. É raro, né? E, então, sabendo desse conceito, em algum momento esse paciente pode precisar de uma nova cirurgia. Então, a gente vê ali, aí eu gostaria da sua pergunta, será que sempre eu espero o mesmo resultado? Será a mesma forma de uma cirurgia primária? Não. Então, a gente já vai saber assim, eu não vou esperar o mesmo resultado de uma cirurgia virgem. E aí eu vou ponderar algumas coisas. A gente sabe que a cirurgia revisional, no conceito dela, é uma cirurgia mais difícil. Uma cirurgia que pode demorar horas, é uma cirurgia que eu tenho mais chance de ter complicações cirúrgicas. Mas, se ela for muito bem indicada, e ali no momento certo do paciente, eu acho que cabe, sim, e vem ganhando cada vez mais corpo a cirurgia revisional, com tecnologia e etc., sabendo que é algo mais delicado, que exige uma expertise muito importante, então tem que ter uma equipe multidisciplinar muito perto, o paciente tem que ter um excelente entendimento sobre o processo, sobre a doença, a obesidade. Então, em relação à cirurgia revisional, é algo presente, é algo que a gente pode indicar, independente da técnica que o paciente fez, mas só que ela deve ser muito bem indicada. Porque eu vou fazer uma cirurgia revisional enorme, que o cirurgião sai ali achando que está linda a cirurgia, o paciente perdeu 10% do peso, será que não seria melhor ele usar a caneta emagrecedora? Então, acho que tem que ponderar isso aí. Então, mas assim, vem ganhando corpo, a gente vem pensando em outras técnicas e tem resultados aí, tem trabalhos que mostram que tem um bom resultado em relação à perda de peso. Mas eu vou repetir, precisa de ser muito bem indicada, não é sair indicando a torta direita que a gente pode se frustrar, pode ter ali mais complicações cirúrgicas. E também alinhar, né, como você falou, a expectativa do paciente, para ele entender que, né, em que peso final ele provavelmente vai chegar com essa segunda cirurgia. Ou seja, trazer o entendimento de que a cirurgia, sendo a primeira ou a segunda, ela é mais uma ferramenta, mas que ela não pode, né, jogar essa responsabilidade inteiramente para o procedimento cirúrgico e para o cirurgião, né? Como a gente vê acontecendo, infelizmente. Quando eu ouço falar a cirurgia não funcionou, aí eu já vejo que o paciente não entendeu sobre a doença. Então, isso é frequente. Não, ele operou ali, o cirurgião que ele operou, o cara não é bom, ele reengordou tudo. Para que eu vou operar? Aí não entendeu sobre a doença, né? É um conceito, eu acho que talvez no passado a gente tinha mais esse pensamento, mas hoje a gente tem que entender que a obesidade ela flutua. É lógico que vai ter gente que vai ter um melhor controle, aí vai depender de vários fatores, né? Então, é isso. Eu acho que cirurgia revisional é algo presente, é diferente de uma cirurgia primária, totalmente diferente, é uma nova cirurgia. É mais uma ferramenta, mas é uma ferramenta que não é ideal, né? Mas que em algum momento a gente pode ter que lançar mão dela. Exato, muito bom. Muito obrigada, Dr. Carlos Armando. Estamos finalizando mais um episódio do podcast Conexão Bariátrica. Obrigado, foi um podcast excelente. Então, acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre obesidade e cirurgia bariátrica. E aí não vou perder a oportunidade.
Se gosta do tema, curta, compartilhe, indica um amigo. Obrigada.